Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos ao seu podcast semanal. E o The Papo está com uma série especial falando sobre a exploração do petróleo na margem equatorial ou na costa do Amapá. E hoje, para conversar com a gente sobre uma visão socioeconômica dessa possível exploração e até mesmo dessa especulação, né? Porque já está crescendo um bocado, principalmente ali para o Oiapoque, já está fervendo demais ali a economia. Tenho aqui um convidado especial, Charles Chelala, que é economista, é o homem que a gente precisava ouvir aqui e que pode dar para a gente aí um norte de como podem ficar as coisas aqui no estado, falando numa visão social e econômica, né? Charles, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Você pode falar um pouco sobre o Charles Chelala, falar um pouco sobre as suas credenciais. Tem pessoas que não lhe conhecem. Acho difícil aqui no Amapá, né? É isso. Mas no mundo aí deve ter pessoas que não lhe conhecem. Por favor, faça uma apresentação. Oi, André. Bom dia a você, bom dia, Margot, que está na operação aqui. Não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo, assistindo também. Agradeço muito a oportunidade de conversar um pouco aqui no The Papo, né? É um formato de podcast que tende a crescer, o videocast, né, como preferir, tende a crescer cada vez mais e sobre um tema tão importante como esse. Bom, eu sou economista, né? Casado com a Cláudia Chelala, que também é economista, pai do Samir, que é economista, e do Nader, que é advogado. Enfim, todos eles, evidentemente, já casados e tudo. Tenho um mestrado em desenvolvimento regional, especializações em área de administração e planejamento público, na área de desenvolvimento amazônico, enfim, e também em teoria econômica e sustentabilidade. Eu trabalho no governo do estado como analista de planejamento, estou cedido ao Senado Federal desde fevereiro de 2011 ao gabinete do senador Randolfo Rodrigues, porque eu sou coordenador local do gabinete e sou professor na Universidade Federal do Amapá, no curso de Ciências Ambientais na disciplina de Economia Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, Economia da Amazônia. É um pouco do que a gente faz. E, de fato, o meu objeto de estudo durante todo esse meu período, já de 30 anos no Amapá, tem sido a economia do Amapá. Boa. E esse é um momento importante. Bacana. Então você não é daqui, Chelala? Não, eu nasci em Goiânia, mas eu estou no Amapá desde 1996. Eu quero aproveitar o espaço para agradecer a deputada Roseli, que me deu o título de cidadão amapaense, e ao vereador André Lima, que me deu o título de cidadão macapaense. Então eu sou já reconhecido como amapaense, o que é exatamente o local onde eu mais morei durante toda a minha vida. Massa. Mais tempo. E olha só, para você que chegou até aqui, eu esqueci de dizer, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha aí e comentar, dizer de onde é que você está falando, como é que tá chegando o nosso som aí até você, se tá tudo legal, tá bom? E, Charles, bora fazer um panorama de como tá a economia atual do estado. A gente consegue traçar um panorama como é que tá? Desde de quando tu escreveu aquele primeiro livro, que a gente estava conversando aqui em off, né? Que foi que deu um destaque maior no teu nome, né? Desde aquele tempo foi o quê? 98? 99? Não, foi a finalização do meu mestrado, então foi 2008 que ele foi concluído e a publicação saiu em 2009. Mudou muita coisa, Charles, de lá para cá? A principal característica, André e ouvintes, não mudou. Qual é a principal característica da economia do Amapá? Toda a região tem uma mola propulsora, um eixo dinâmico da economia. Então, se eu te falar sobre... Vou pegar um exemplo que é conhecido a todos. Pega a região do ABC paulista, é a indústria automobilística. Mas se eu pegar o polo de Camaçari, na Bahia, é a indústria petroquímica. O nosso pegar... Ilhéus, o turismo, sei lá, entendeu? Mato Grosso é o agronegócio. O nosso eixo dinâmico é o governo, é o Estado, é a administração pública. A administração pública ela é responsável por quase a metade do nosso produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas, 47%. Pra ter uma ideia, cada R$10 pagos de salário no estado do Amapá, R$7 é pago para servidor público, né? Então, 70% do recurso recebido para quem trabalha como empregado, vamos dizer assim, está certo? Vai para servidor público. Então, isso não mudou.
Isso, pelo contrário, continua, está certo, muito forte, muito amplo. Agora, o Amapá, ele tem alguns problemas bastante sérios do ponto de vista assim, da sua categoria. Por exemplo, hoje o Brasil está em torno de 6% a taxa de desocupação. No Amapá, está um pouco abaixo de 10%, 9,7%. Isso é muito melhor do que era há 3 ou 4 anos atrás, porque o Amapá vem batendo recorde de geração de postos de trabalho, mas ainda não está na média nacional. O rendimento médio do amapaense, apesar de ter muito servidor público, o que poderia puxar para cima, ainda é R$ 1.000 abaixo do rendimento médio do Brasil. No Brasil é 3.700, no Amapá é 2.800 o rendimento médio. Ainda existem muito poucas oportunidades, né, de colocação, de trabalho, de emprego, especialmente para a população mais jovem. Então, o Amapá vive até um certo momento hoje de dinamismo, porque o seu produto interno bruto cresce, a geração de emprego e renda crescem, há muita atividade econômica, mas ainda ele está muitos quilômetros atrás, né, certo, de outros estados da federação, por isso que, e basicamente porque ainda carecemos de atividade privada, carecemos de indústrias, de negócios no campo, de mais o que puxa hoje no setor privado a nossa economia é comércio e serviços, né? Tem uma ideia? Nossa, 47% é governo do estado. Sim. Outros 40% é comércio e serviço. O que sobra para indústria e agricultura é algo em torno de 14%, é muito pouco. Né? Mas até mesmo dentro dessa, fora dessa perspectiva de contra-cheque, ainda é pouco, né? A força de trabalho ainda dentro do comércio, indústria, não é muito pouco, né, Richard? Concretamente, por até contraditório que pareça, André, a maior quantidade de pessoas trabalhando hoje, ela está no comércio e nos serviços, em número, tá? Somando os dois, tá certo? Sim. A administração pública tem um quantitativo um pouco menor, mas em percentual de salário, como eu disse, acaba sendo bem maior, porque o salário do servidor público tende a ser maior. E isso distorce as competências. Muitas vezes a pessoa acaba estudando exclusivamente para passar em concurso público e não, tá certo, para empreender ou para entrar no setor privado. Charlie, com a possível exploração do petróleo na costa do Amapá, quais impactos econômicos imediatos e de médio prazo podemos esperar para o Estado? É muito interessante. Primeiro, nós estamos num momento que depois de 12, 13 anos de estudos, de vai e volta, licenciamento, negativas e tudo, finalmente nós temos a autorização para a avaliação pré-operacional. O navio sonda chega a Oiapoque agora no dia 29, no final de semana que vem, e aí vai iniciar esse procedimento, que é para saber se tem petróleo. Então nós estamos numa fase de prospecção, no caso. Prospecção. Né? É interessante, porque na indústria do petróleo e gás, você fala exploração, você pensa que já é a retirada de petróleo. Não, exploração é pesquisa, é sondagem, é prospecção. Depois entra a próxima fase, seria a fase de produção. Para responder a tua pergunta, precisamos saber se tem petróleo. Nós sabemos que tem, mas se esse petróleo ele é viável, porque o custo de retirar o petróleo é alto e ele tem que ter uma quantidade e uma qualidade que o torne viável. Há muitas perspectivas, muitos indícios de que esse petróleo vai existir em excelente qualidade, porque já existem muitos poços próximos, especialmente na República da Guiana, no Suriname, alguma coisa na Guiana Francesa, muito pouco, né? Até mais um pouquinho para lá, Trinidad e Tobago e Colômbia, e até na costa da África, né? É a mesma placa tectônica. Ok, tem petróleo, é viável? Quanto que vai produzir e como isso vai repercutir? O Observatório Nacional da Indústria fez um estudo e pegando que se esse nosso bloco produzir 100 mil barris por dia, o que é uma estimativa razoável, isso vai gerar 10 bilhões de reais por ano em atividade econômica. Eu sei que 10 bilhões é um valor tão grande que a gente nem consegue imaginar, mas é importante comparar. Tudo que o Amapá produz é em torno de 20 bi. Então, nós vamos dobrar a atividade econômica do Amapá a cada 2 anos. Quanto que fica de impostos disso? Fica mais ou menos 3 bilhões entre
tributos municipais, como ISS, estaduais, como ICMS, royalties, que é aquela parte que se paga pelo uso, participação especial dos postos de maior atividade e ainda programa de desenvolvimento e pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então é algo muito... Qual é a expectativa de impacto em emprego gerado, entre empregos formais, informais, diretos e indiretos? Quem está falando isso não é o Charles Shelar, não são vozes da minha cabeça, é um estudo com base na indústria do petróleo e gás, feito pelo Observatório Nacional da Indústria. 54 mil empregos. Pra você ter uma ideia, hoje o total de emprego formal no Amapá é 98 mil. Esses 54 mil não vão ser todos formais. Eles variam ali, dependendo da situação, entre 20 e poucos, 20 e 25 a 30 mil empregos formais. Mas observe o impacto disso com relação à atividade como um todo. Então, é uma oportunidade, eu não diria que é salvação da lavoura, sem ele é uma... Não, mas é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada diante da, como falamos na primeira pergunta, da necessidade de encontrar alternativas de atividade privada para desenvolver o Estado. Tem que pensar nessa questão a longo prazo, né, Charles? Porque eu não sei quanto tempo vai demorar quanto tempo eles vão passar tirando o petróleo, se existir, né? Sim. Mas tem que ter um pensamento assim a longo prazo, né? Tipo, e tu falou de 10 bilhões. 30% fica entre tributos. 30%. Esse é o padrão, Charles, mesmo? É o padrão. A indústria que mais recolhe tributos no Brasil e em grande parte do mundo é a indústria do óleo e gás, né? Porque eu vou abrir uma empresa de jornalismo, tá certo? Eu vou pagar basicamente o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e só. A indústria do petróleo, além de pagar os tributos normais para o Estado, para o município, para a União, eles têm 2 tipos de tributos extras. Na verdade são 3, né? Mas 2 que são mais importantes. Um é o royalty. O royalty é uma contribuição financeira pelo uso do recurso. Quem paga isso é a indústria do petróleo, a indústria da mineração, a hidrelétrica, que usa o rio. Então isso é o royalty, que ele é muito forte. E existe um outro, que foi uma questão importante, que chama-se participação especial. O que é a participação especial? Se o petróleo, o poço, ele é muito rentável, passa a determinada situação, ele tem que dar uma contribuição extra, dividido para o governo federal, para o Estado e para os municípios confrontantes, né? E o terceiro que existe é um recurso que é obrigado a ser investido em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? E aí vai para um fundo, esse fundo ele é reaplicado nas universidades, no centro de pesquisa. Então acaba sendo uma indústria que gera assim, muito tributo. Além do que os lucros da Petrobras, boa parte deles, né, em torno de 20-25% vão como dividendos para o governo central. Então acaba sendo uma indústria importante. Se calcula então aí de 3 bilhões. 3 bilhões anos se tiver 100 mil, né? Se você tiver 50 mil, bate pela metade. Se tiver 200 mil, multiplica por 2. Depende da produtividade do poço e dos demais poços, porque na semana passada, na terça-feira passada, nós tivemos o início de um processo de mais 3 importantes poços aqui para o Amapá. Portanto, blocos. Mais 3 no caso, né? Mais 3 blocos, a gente já sente algumas mudanças, Charles. Sim. Não sei se você já foi lá no Oiapoque esses tempos. Tenho ido com menos frequência do que eu gostaria, mas tenho ido bastante. Só essa especulação, só essa questão da prospecção ainda, né? Liberação de licenças, essas coisas, já está gerando um burburinho bem grande lá e um movimento bem grande, né? Não sei se tu notou. Bastante. É natural isso acontecer e a gente precisa cuidar para que os problemas sociais eles não evoluam junto com essa evolução econômica do nós já falamos do impacto positivo econômico, não tem como negar que o impacto positivo econômico, aqueles valores que eu te falei, 10 bilhões ano, tá certo? Vamos falar agora dos problemas reais, porque tem muito problema irreal aí, tá certo? Esse negócio de que o óleo, se vazar, vai tocar na costa, é irreal. Negócio de que a coral é irreal. Negócio de que sobrevoo atrapalha A, B ou C. Porque tem que fazer uma avaliação estratégica. Isso são questões irreais colocadas. Eu vejo 3 grandes problemas. Esse que você está levantando para mim é o maior. Quais são os 3 grandes problemas na minha análise dessa situação? Primeiro, é o impacto socioeconômico local num município, numa região vulnerável socialmente, como é a região do Oiapoque, e pode estender para Calçoene, Amapá e até Macapá e Santana, porque todos sofrerão esse impacto
Qual é o impacto? É o impacto da migração desordenada, entendeu? Que cria todo esse tipo de situação, especulação e tudo. Vamos já falar sobre esse. Tem mais dois que são importantes que eu diria. O outro seria a questão do Brasil e seus compromissos internacionais com relação à emissão de gases de efeito estufa, com COP30 e tudo, e estamos falando de combustível fóssil. E o terceiro seria a Amazônia. Tá certo? Qual é o projeto para a Amazônia? Bom, se tiver oportunidade, eu quero falar sobre esses 3 pontos. Agora entrar Esse que você puxou é a grande preocupação. Nós, inclusive, na universidade, estamos com um grupo de pesquisa para estudar esse tipo de situação. Por quê? Porque, de fato, se você for ver todos os grandes projetos, seja na Amazônia, seja em outros locais, eles trazem consigo um impacto socioeconômico nas regiões que são muito sérios. Então, se você for ver o projeto Jari em Beiradão e Beiradinho, né, que virou Laranjal do Jari e Vitória do Jari, se você for ver Serra do Navio, que inicialmente era organizado, estruturado, e depois criou-se toda uma situação. Se você for ver Parauapebas, Eldorado dos Carajás, o sul do Pará, com o projeto Carajás, e etc. etc. Qual é esse impacto? A população vem em busca de emprego, em busca de atividades, outros já em busca das oportunidades que vão surgir com relação a isso. Que é natural, né? E você pega um município como o município do Oiapoque. O município do Oiapoque hoje é um dos piores municípios no índice de progresso social, que é um indicador que mede o progresso social dos municípios, dos estados brasileiros. Dos 5.600, o Oiapoque está em 5.200, número 5.200. Então, Oiapoque é um município que tem zero de saneamento de esgoto, zero. Não existe coleta de esgoto em nada. São só fossas, a grande parte fossas absolutamente irregulares. O Oiapoque, se você for ver, não tem aterro sanitário. Ele tem um lixão ainda. O Oiapoque não tem espaço de crescimento. A infraestrutura do Oiapoque é extremamente complexa. A atividade pesqueira que existe no Oiapoque, se você for ver, é uma atividade hoje boa, que gera recursos e tudo, mas você não tem nem o que fazer com os resíduos, tá certo, daquela atividade industrial pesqueira. Ali você tem conflitos por ser uma área de fronteira. Ali você tem 40% da população é indígena, tá certo? Então não tenha dúvida, tá certo, que isso vai causar um impacto muito sério. Então estão corretos, tá certo, as associações indígenas, Associação dos Caciques e tudo, a exigir uma conversa mais construtiva, tá certo, com o que está vindo acontecer. Porque nós temos tempo, André, e nós podemos fazer da maneira certa agora, não deixar que aconteça como aconteceu em outros lugares. Por isso que nós estamos hoje estudando muito para fazer o seguinte, como minimizar esses impactos negativos. Como é que minimiza os impactos negativos? Tem um projeto de lei do senador Randolfo Rodrigues que quer destinar parte desses recursos para 3 grandes atividades, esse recurso dos tributos que falamos há pouco. Infraestrutura urbana nas áreas afetadas, né? Para saneamento, para calçamento, para expansão urbana, para ordenamento municipal e também para a preservação das áreas florestais e também para melhoria das condições de vida dos povos originários, sejam eles indígenas, sejam eles quilombolas, ribeirinhos. Né? Então isso tem que ser feito. E tem tempo por quê? Agora é a pressão da avaliação pré-operacional. Imagina quando daqui a 4 anos, se constatar que é petróleo, qual vai ser a pressão quando tiver atividade econômica mesmo. Então eu vejo essa questão como a questão principal a ser cuidada e que tem que ter atenção, e me parece que está havendo muita ação nesse sentido. Eu vejo a ação do governo do Estado, eu vejo a ação de entidades importantes como o SEBRAE, tá certo? Eu vejo a ação de outras instituições importantes de formação e qualificação de pessoas como o Senai, vejo a própria Petrobras, eu fico muito feliz que seja a Petrobras, porque anteriormente esse projeto era da British Petróleo, a British Petróleo que durante alguns meses queimou um poço de petróleo no Golfo do México, né, o maior acidente da indústria petrolífera. Nunca aconteceu com a Petrobras. A Petrobras tem mais responsabilidade socioambiental, a Petrobras é histórica, então ela tem mais sensibilidade com aquilo que pode ser feito. Então acho que essa é a grande questão, primeira. Você falou em 3 aí, eu queria ouvir a segunda e a terceira. Então vamos lá. A segunda
eu, você e qualquer pessoa minimamente instruída não nega o aquecimento global como o principal problema ambiental do planeta. Não tenha dúvida. O aquecimento global, que é causado pelos gases de efeito estufa, ele tem causado eventos climáticos extremos. Então, nós tivemos no ano passado aquela terrível enchente em Porto Alegre e, lamentavelmente, nós vamos ver um pouco mais. Estava vindo para cá ouvindo as notícias, está tendo tornado, furacões, tá certo, na região do Caribe, do México e tudo. No ano de 2023, nós tivemos a pior seca da bacia do Amazonas. Aí nós falamos, poxa, que terrível, mas a vantagem, como foi a pior, vai demorar para ter outra. Em 2024 foi pior do que em 2023. Então são eventos climáticos extremos que são causados pelo aquecimento global. E, evidentemente, qual é o principal responsável pelo aquecimento global? São os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis que geram CO2, que é o principal causador do efeito estufa, né? Esse é o debate interessante. Então, como que o Shelalo, um ambientalista, tá certo? Vai defender o petróleo? Porque eu digo o seguinte, verdade, nós precisamos mudar a matriz energética e tudo. Mas, primeiro, essa conta não é nossa, muito menos do Amapá, porque o Amapá é um estado que ele é melhor do que carbono negativo, é melhor do que carbono zero. Ele é carbono negativo, que significa o seguinte: o Amapá ele mais sequestra carbono do que emite. Primeiro, a nossa região. Segundo, o Brasil. De todos os países, o Brasil é responsável por 1% das emissões de gás de efeito estufa. E da onde vem esse 1%? 1% do planeta inteiro. 1%. Aí, da onde vem esse gás de efeito estufa do Brasil? 65% dos gases de efeito estufa do Brasil vem de desmatamento, queimada e agropecuária. Do combustível fóssil é menos de 30%, é 27%, 28%. Então, a responsabilidade que o Brasil tem responsabilidades bastante, digamos, ousadas junto ao Acordo de Paris, que nós teremos a COP30 agora em novembro no Pará, que é sobre isso. O que é que o Brasil tem que fazer? Diminuir desmatamento, diminuir queimada e reflorestar a área. O Brasil tem um projeto de reflorestar, tem uma ideia, 500 mil quilômetros quadrados de área desmatada do sul do Pará, do norte do Mato Grosso, daquela questão e tudo. Isso daí dá 3 Amapá de tamanho. Nossa. Então, se o Brasil fizer isso, está mais do que cumprindo o seu dever de casa, né? Porque eles não vão apontar o dedo para a gente e dizer que... Segundo problema com relação a isso. Não tão tal, o problema é petróleo. Vamos sentar todo mundo aqui. Senta o Brasil, senta os Estados Unidos, senta a Rússia, senta os países da OPEP, do Oriente Médio, senta a Venezuela e fala: a partir de hoje, nenhum novo posto de petróleo fechado, ok. Pô, tá todo mundo explorando petróleo, André. A Noruega tá abrindo petróleo no Mar do Norte. Toda a costa da África está sendo implantada. A própria Petrobras ganhou, na semana passada, um bloco em Costa do Marfim. Nós vamos correr o risco de ficar importando petróleo da Petrobras quando nós temos petróleo aqui pagando isso. Terceira questão com relação a isso. A indústria do petróleo não vai acabar. O consumo do petróleo. Os nossos netos, tu é mais novo do que eu, né? Então meus bisnetos e seus netos, eles vão provavelmente ainda usar petróleo, porque você tem 50, 60 anos ainda de uso importante, vai diminuir proporcionalmente. Mas enquanto vive essa mudança, né, da questão energética, né? Sim. E é muito lento ainda, né? É lento, porque tem um professor da Universidade Federal do Maranhão, chama-se Allan Kardec, ele disse: nunca houve transição energética no planeta. Sempre houve, como é que se diz? Ele diz diversificação energética. Então, por exemplo, a base da Revolução Industrial foi o quê? Carvão mineral. Ainda hoje se consome muito carvão mineral. Com a invasão da Rússia na Ucrânia, tá certo? O pessoal reativou as usinas de carvão mineral na Europa. E vocês querem apontar o dedo para a gente usando carvão mineral, que é nada tão poluente quanto esse, é o maior dos poluentes de gás de efeito estufa. Então é o seguinte, um número, não quero cansar os nossos ouvintes com o número, mas olha, o Brasil hoje produz mais ou menos 4 milhões de barris por dia. Ele consome 3 milhões de barris por dia. E ele só consegue refinar 2 milhões. Então ele exporta 2 milhões e importa 1 milhão de derivados, porque o refino é transformar o petróleo em gasolina, óleo diesel, lubrificantes. Então, nós temos capacidade agora para retomar Abreu e Lima, vai retomar outros, então é capaz de a gente conseguir chegar nesse nível.
Os estudos apontam que em 2035, 2034, nós vamos cair de 4 milhões para algo em torno de 2 milhões e 800 de produção, porque o pré-sal, que é o nosso grande produtor, ele já está Já tá estagnado e baixando. caindo. Aham. Se você não repor, você vai ter que importar petróleo, porque você ainda Sim. vai estar usando, né? Então, Uhum. por isso que eu digo que é importante ter essas questões. Então, essa segunda questão aqui, eu acho que ela é absolutamente Uhum. defensável sob o ponto de vista ambiental Ambiental. e sob o ponto de vista das nossas capacidades, porque senão a gente vai dar uma, vou usar o termo que todo mundo entende, dar uma de otário, né? Mas, Uhum. só nós vamos fazer esse tipo de situação, enquanto todos os grandes players mundiais Estão do petróleo explorando. vão continuar explorando e ampliando. Os Estados Unidos disse que quer continuar explorando. O Trump vai continuar explorando. A frase do Trump, que é absolutamente condenável, ele é drill, baby, drill. Ou seja, perfure, querido, perfure. Não pode ser assim também. Mas nós temos que cumprir a nossa parte, até porque Amapá, por ser um estado muito preservado, ter mais preservado, uma das regiões mais preservadas do planeta, o estado mais preservado do Brasil, e tudo tem condições ambientais maravilhosas, acaba tendo condições socioeconômicas não tão boas. Então a gente passa para as gerações o seguinte: não valeu a pena preservar, porque o pessoal está na pobreza. E aí entra no terceiro ponto, tá certo? Que é Amazônia, petróleo, tudo. O petróleo é uma indústria que ela pode ser fundamental para a preservação da floresta em pé. Por quê? Porque o petróleo não precisa derrubar uma árvore para poder se desenvolver. Os tributos gerados de compensação podem ajudar a manter a atividade extrativista, pesca, atividade geral. Eu tive a oportunidade, em outubro do ano passado, de conhecer Urucu. Urucu é a província petrolífera que fica no estado do Amazonas, a 300 quilômetros mais ou menos de Manaus, no município de Coari, tá certo? Que é dentro da floresta. Para ter uma ideia, é como se fosse uma plataforma, André. Por quê? Você não tem estrada que liga o Amazonas, Manaus e os outros municípios a Urucu. Você só chega lá por via aérea ou por via fluvial, sendo que aquele rio, eu como fui em outubro, eu estava na Grande Seca, ele não estava navegável quando você só chega lá por via aérea. Sim. Então, você criou como se fosse uma plataforma em alto mar, só que no meio da floresta. Se você for ver, as condições ambientais ao redor de Urucu melhoraram. Se você for ver, 65% dos trabalhadores de Urucu são dos municípios de Coari e Cararaí, eu acho que é o município, dos dois municípios ao redor. Então, você criou tem uma demonstração de uma extração dentro da floresta que melhorou as condições ambientais do local, fauna, flora, recomposição florestal, etc. Gerou empregos locais. Aí você vai dizer, não teve impacto? Teve. Provavelmente impactos na periferia de Coari, na periferia de Cararaí. Foram impactos sérios, socioeconômicos. Certo? Tem um gasoduto que liga Coari a Manaus, o gasoduto Coari a Manaus. O seu botijão de gás aqui provavelmente está vindo lá de Urucu, porque eles engarrafam lá o botijão de gás e traz. E toda a energia elétrica, grande parte da energia elétrica de Manaus é gerada por esse gás que é coletado lá no Urucu e vai por tubo 300 quilômetros até Manaus. Então são negócios bastante interessantes que podem valer a pena. Por isso eu acho que a Amazônia não precisa abrir mão do petróleo. Historicamente, vemos que a exploração de recursos naturais nem sempre beneficia diretamente as populações locais. Que a gente estava falando, já falamos sobre isso, né? Como garantir que essa riqueza seja bem distribuída pela Amapá? Você falou que da lei, né, do projeto do senador Randolph. Isso, das ações de governo, sim. Só que, Charlie, tá, vamos lá. Encontramos, aqui tem petróleo. Beleza, petróleo. Então, vamos embora começar a tirar o petróleo daí. Passou esse momento de prospecção. A Petrobras, mesmo nesse momento de prospecção, encontrou, beleza. A partir desse momento que ela encontrou, ela já tem essa obrigação social de investimento no local, por exemplo, em Oiapoque. A gente não tem saneamento básico. Beleza. Então vamos investir em saneamento. Bora antes de começar a explorar, ou enquanto está explorando, a gente já vai extraindo, no caso, né? A gente já vai fazendo essas melhorias aqui. É assim que vai caminhar? Aí estou levantando dois pontos extremamente interessantes que eu acho que são fundamentais. A primeira é a seguinte. Muitas empresas que são absolutamente menos sensíveis às questões sociais falam o seguinte: eu fiz minha parte, eu já paguei o imposto.
Quem vai fazer o calçamento, o saneamento, o aterro sanitário, isso tudo é o governo. Então isso não está errado, legalmente está errado, mas moralmente está muito errado. Sim. Então a Petrobras já deve isso, e acho até que está atrasada nesse sentido, poderia estar mais avançada, mas tudo bem, o processo está começando, dá para corrigir o atraso. Ela tem que fazer um a mais. Então ela precisa ter o segundo ponto, que é hoje que as empresas fazem, as empresas mais avançadas fazem, que é o famoso a responsabilidade socioambiental. Né? Então o que a Petrobras deve começar e tratar basicamente é iniciar um processo de diálogo e conversa com todas as comunidades que estão ali, querendo saber qual é a participação deles, iniciar. A Petrobras já está em estudo para financiar um aterro sanitário, está com problema de local no Oiapoque, mas um aterro sanitário. Então ela já pode começar e deve começar essas ações imediatamente. Mas volto a dizer, não pode ser só a Petrobras. O governo do estado está com um projeto bem interessante que tem 3 vertentes. Formação de mão de obra, detesto falar mão de obra. Formação de força de trabalho, de competências, que é para que possa atuar. Qualificação de fornecedores, para que possam atender a Petrobras e vender para a Petrobras. E qualificação de governança, ou seja, dos governos. Essa é uma coisa importante também, porque pode ser que os governos, ao receber esses recursos, tenham dificuldade de geri-los. Né? Sobre a gente ia falar, tá aqui, emprego e qualificação, que você até chegou a dar uma introduçãozinha aí, Charles. Qual é os principais empregos que vão ser gerados assim numa exploração, digamos? Vai vir muita mão de obra fora? As principais vão vir de fora? Como é que fica o amapaense nesse cenário? Quando a gente fala da indústria petróleo e gás, a primeira coisa que pensa assim, poxa, só vai ter emprego para engenheiro químico, engenheiro de minas, engenheiro de petróleo, para profissões altamente qualificadas, operador de sonda. Imagina que é um operador. A sonda é um navio, tá certo? Imenso, né? Tamanho de um transatlântico, maior que um transatlântico, tamanho de um petroleiro mesmo, que ele se mantém parado com os tubos saindo para pegar lá embaixo. Realmente nós não temos essa qualificação, muito em breve Sim. Podemos até formar alguns para esse tipo de situação, mas não é essa a grande quantidade de força de trabalho que é necessário. A maior volume são das atividades adjacentes ao petróleo. Né? Vou só falar um rápido exemplo, porque nas nossas pesquisas nós estivemos no norte do Mato Grosso, em 4 grandes municípios lá, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Sorriso, fazendo pesquisa para entender aquele agronegócio, aquele local lá. O que ele identificou? Diretamente envolvido na produção do agronegócio, dá menos de 15% da força de trabalho local. Onde é que estão os demais? Então, em todas as demais atividades adjacentes. Por quê? Você vai precisar de meio de hospedagem, então surge no trade turístico, que pega desde hotelaria, hospedagem, restaurantes, locais de lazer. Vai ter toda uma ampliação das situações de transporte. Você tem a parte de atividades de serviços e negócios em geral. Você aumenta cadeia, né? Esses são os que geram uma ampla quantidade. Mas mesmo assim, tá certo? Você tem o fornecimento de produtos para a indústria do petróleo e gás. Eles chamam as atividades de apoio offshore, ou seja, a atividade de apoio que levam as coisas e trazem lá para a sonda. Então, algumas empresas vão se instalar aqui, talvez algumas amapaenses, outras não, tá certo? E vão contratar pessoas para trabalhar nessas empresas, certo? E nada impede também, porque o próprio Senai, como eu te disse, já iniciou, e está na 2ª turma já, que são 3 cursos específicos para a indústria do óleo e gás, né? O governo, como eu te disse, montou um sistema de qualificação, montou inclusive uma estrutura própria, né, para 3 grandes áreas, né, que é a área de formação de competência, de força de trabalho, que é a área de preparação e qualificação de fornecedores e para a área de qualificação de governança, de governos e tudo. Então, acredito que
as pessoas, vão surgir oportunidades em todos os locais. E a gente não pode pensar apenas no Oiapoque, né? O impulso que isso vai dar no estado do Amapá como um todo. Na região metropolitana, Macapá, Santana e Mazagão, nos outros municípios ali próximos, os recursos que vão ser implantados, a necessidade vai ser de força de trabalho para as ações de infraestrutura que vão ampliar. Vão precisar também de pessoas que vão trabalhar na indústria da construção civil, vão precisar, enfim, e estão falando também de Calçoene, do Amapá, Tartarugalzinho, enfim. Você vai ter um impacto bastante positivo na geração de força de trabalho. Agora, de fato, se as instituições não fizerem o seu papel de rapidamente formarem para todas essas atividades, pode correr o risco de vir gente de fora, como acontece em todos os locais. Acho que mas o natural, exemplo o exemplo que eu volto a dizer, após 40 anos, o de Urucum, é que 65% da força de trabalho lá é local, entendeu? Da região ali próxima. E qualquer empresa prefere contratar uma pessoa local, né? Porque a pessoa que vem de fora, ele está muitas vezes com dificuldade, está querendo juntar alguma coisa para poder voltar. Quem é local, não, ele veio, já está aqui para ficar, para continuar e tocar. Então, qualquer empresa prefere contratar. E existe, inclusive, ações dentro dos programas de favorecimento à contratação de força de trabalho local. É claro que um CEO também é difícil eles contratarem aquele de primeiro escalão aqui, né? Natural, sim, né? Claro, uma empresa, né? Charlie, falando de infraestrutura, quais áreas devem ser mais impactadas na geração de emprego? Desculpa. A infraestrutura atual do Estado comporta esse novo ciclo econômico? O que precisa ser melhorado para atender a demanda de uma possível exploração de petróleo aqui? Bom, não comporta minha resposta. Se hoje fosse iniciar a produção de petróleo, nós teríamos um problema seríssimo. Nós temos ainda 110 quilômetros de rodovia não pavimentada que liga, a principal, que liga o Macapá ao Oiapoque, a nossa BR. A bem da verdade, ela voltou a andar, uns dados interessantes, né? Nos governos Lula e Dilma, foram 240 quilômetros de pavimentação da BR. Tá certo? Nos governos Temer e Bolsonaro foram 6 quilômetros. Agora nós estamos com 20 quilômetros que vão ser finalizados até o final de 2026 e mais 30 quilômetros até o final de 2025 desse ano. E 30 quilômetros até o final de 2026. Nós estamos com a área sul, isso só para o trecho norte, enfim. Então é necessário concluir as nossas rodovias. Eu acho que nós temos a rodovia principal, que é a BR-155, que precisa ser concluída, trecho norte, trecho sul. Nós não podemos esquecer a BR-210. Nós precisamos recuperar a nossa ferrovia, que foi... depois eu tenho outro podcast para falar sobre mineração, porque para mim foi um conluio terrível para o Amapá, uma falta de responsabilidade com o Amapá das empresas que passaram por aqui. Sim. E destruíram a nossa ferrovia, destruíram o nosso porto e inviabilizaram a nossa mineração. É esse o receio. Pois exato. Está correto, está coberto de razão. Começam a explorar aqui alguma coisa assim grande. A gente tem que estar na memória do povo. Icome, sim. Está na memória. Claro. A Icome, na verdade, foi a mais séria de todas. As posteriores foram as ruins. A MMX, a Anglo, a Zamin, essas foram as que, nem sei as siglas que estão aí agora, foram as que quebraram e destruíram essa situação. Então, precisamos recuperar nós precisamos de infraestrutura energética. O que é infraestrutura? O Amapá, hoje, ele produz... 1 milhão, o número é 1.000 megawatts hora de energia elétrica e só consome 300, então exporta 700. Sim. E agora vai aumentar a de Quaraci Nunes para mais 300. Talvez ela vai ter uma grande quantidade, mas tem um problema, essa energia não chega a todos os locais do Amapá, inclusive não chega no Oiapoque. Sim. O Oiapoque, ele é um sistema isolado ainda, então nós precisamos interligar o Oiapoque. Lá no Oiapoque, parte da energia é a óleo diesel e outra parte é fotovoltaica. Interligar com a própria Guiana Francesa, porque assim você dá a redundância. Nós temos um problema de conectividade, nós temos um problema de saneamento, talvez o mais grave problema urbano do Amapá seja saneamento, a privatização da CAESA, no meu entendimento,
não foi adequada, tanto para o abastecimento de água, quanto especialmente na lentidão do avanço do esgoto, tá certo? Tanto que a própria CSA já informou, olha, eu não estou mais tão interessado com isso. Parece que é muito osso para pouco filé. Só interessa para o setor privado aquilo que é economicamente lucrativo. Senão, e nós dizíamos isso, tá certo? Tivemos uma posição firme contra o marco do saneamento, que era uma privatização que só favoreceria nas cidades rentáveis, onde o governo poderia ter. E aí ficou apenas o osso, enfim. Então essa é a infraestrutura que precisa ser construída rapidamente, colocada para que a questão possa avançar. E transição energética também. A gente tem que ter muita produção de energia eólica e energia solar, que é uma potencial. A gente já falou da questão de meio ambiente, né? Inclusive a gente conversou com o professor Marcelo aqui, e ele explicou um pouco para a gente de alguns ensaios que já foram feitos ali com sondas, né? Derivadores, que soltam. Isso. E nada pareceu que vinha. Não parece que um possível vazamento nós podemos não ser atingidos. Até por causa da distância também, né? E tudo. Só um parênteses. Sabes que a 100 quilômetros da praia de Ipanema tem os 5 poços produzindo, não é uma experiência assim. Então imagina, a Petrobras tem condições de conter qualquer tipo de situação. Imagina o que seria, tá certo? Ali sim. Agora a bacia Potiguar aprovada, o toque, ali sim, se tiver vazamento, vai ter toque na praia do óleo, tá certo? O toque na praia se dá em menos de 20 horas, tá certo? Nós estamos uma coisa assim, muito mais distante. Quer dizer, então não existe a possibilidade real de chegar, impossível, que nunca houve, mas num possível vazamento, esse óleo chegar ao nosso mangue e causar problema. Que tipo de modelo de desenvolvimento você acredita que o Amapá deve adotar para não repetir erros de outras regiões com histórico de exploração mineral ou petrolífera? Basicamente, antecipar. Tá certo, antecipar. A gente se queixa muito de que, poxa, estão há 13 anos e não conseguiram liberar. Eu digo graças a Deus, porque se começar a liberar agora, ele não estaria pronto. Nós temos condições agora de antecipar, porque a gente tem os erros visíveis dos municípios e das regiões e dos grandes projetos outros, tá certo? Então, antecipar, porque a gente já sabe o que dá certo, o que dá errado, onde são os principais impactos, então temos que fazer isso. O que é antecipar? Preparar a infraestrutura urbana, já falamos sobre isso, preparar a força de trabalho, exigir dos empreendedores responsabilidade social, construir sinergia entre todas as esferas de governo e instituições para que eles possam atuar em conjunto, tudo, enfim, para não ficar aquela situação de muita riqueza concentrada em em poucas mãos, tá certo? E a pobreza espalhada para todos os demais. Então, acho que isso é que tem que se fazer. Tentar construir isso, e acho que temos plenas condições de fazer diferente aqui no Amapá. Tem que amarrar agora isso, né, cara? Deixar amarrado já. Bem claro, verdade. Qual é o papel da sociedade civil, universidade e comunidades tradicionais nesse processo, Charles? Eles estão sendo ouvidos nas decisões? Tem alguma informação sobre isso? Primeiro, as instituições de pesquisa, né? Universidades, IEPA, IFAP, UEAP, e aí outras instituições que não são de pesquisa, mas que são de apoio, como já falei aqui, especialmente SEBRAE, SENAI, SENAC, enfim. Elas têm funções extremamente importantes para poder fazer essa antecipação. A universidade com seus estudos, o seu monitoramento e suas sugestões de ações, sua qualificação, etc. Tá certo? Já a sociedade civil, especialmente aquelas que são adjacentes ao empreendimento, eu acho que elas têm que, e está acontecendo isso, elas precisam de fato ser ouvidas. Existe hoje um processo chamado Protocolo de Consulta, que é uma convenção internacional do Brasil, junto à Organização Internacional do Trabalho, e o número da convenção é 169, que toda e qualquer atividade que tenha interferência a comunidades tradicionais, seja elas ribeirinhos, indígenas, remanescentes de quilombo, tem que passar por uma consulta livre e desimpedida, tá certo? Ampla, que tem todo um procedimento, um protocolo também para poder fazer. A Petrobras ainda não começou esse protocolo, porque ela defende que esse protocolo deve começar após
a APO. Tendo o petróleo, fala, agora começa a se preocupar. Mas a Petrobras não se furta não deve se furtar, e acho que não se furta, a sentar e conversar, né? Debater, tratar e tudo. Mas ele só vai sentar e conversar com a sociedade civil organizada, e acho que isso é importante. Então, o que aconteceu há umas 3 semanas atrás foram uma coisa bastante interessante, porque teve uma reunião dos caciques nas aldeias, das aldeias lá do Oiapoque, reuniram e soltaram um manifesto. Aquele manifesto, você não vê um manifesto contra o petróleo, contra a Comissão, nós queremos ser ouvidos, nós queremos colocar as nossas questões aqui para que seja colocado. Então está absolutamente correto, precisa ser feito isso. E volto a dizer, eu fico um pouco mais tranquilo porque é a Petrobras, porque ela tem sensibilidade para isso. Tem que ser feito, não pode passar. Então, cada um fazendo a sua parte, dentro de uma grande concertação, a gente vai conseguir avançar nesses pontos. Bacana. Em um cenário onde a exploração ocorra de forma sustentável e bem gerida, como você enxerga o Amapá nos próximos 10 ou 20 anos? Eu gosto da frase do Ariano Suassuna, não sei se você já viu, né? Ele fala o seguinte, o pessimista é um chato, né? O otimista é um tolo. Eu sou realista esperançoso. Realista esperançoso, ou seja, com base em tudo que a gente espera, que a gente verifica, eu acho que a grande chance de a gente não vai ser a panaceia, remédio para todos os males do Amapá. Não é a única oportunidade do Amapá tocar, mas eu vejo que essa atividade, se bem organizada, construída e com mínimo de problemas que sempre terão, tá certo? Ela pode realmente mudar a matriz econômica do Amapá. O Amapá vai deixar de ser um estado essencialmente que depende do contra-cheque público. Isso vai estimular outras atividades que são extremamente importantes no Amapá. Por exemplo, a madeira com manejo. Aí lá vem pô, esse ambientalista de Ará, que defende o petróleo, agora está defendendo a madeira. A exploração da madeira com certificação internacional, com manejo, ela é melhor para a floresta do que a floresta intacta. Porque tu pegas uma área de um campo de futebol e tu tira 2 árvores, só vai voltar naquele campo de futebol daqui a 30 anos, entendeu? E sem falar no que você tem um rastreamento por QR Code, que você sabe aonde está essa árvore quando você compra uma tábua lá na Alemanha. Então, o sistema... E quem faz isso? São a Secretaria do Meio Ambiente? Não. Quem faz isso são órgãos internacionais de certificação, como o FSC. Então, o Amapá tem muita área para isso. São as florestas estaduais de produção, a nossa flota, e as florestas nacionais, a floresta nacional. Então, tem grande chance disso ser uma grande atividade boa para o Amapá. O agronegócio, você tem 1 milhão de hectares de cerrado, dos quais 300 mil estão com a Ancel. Desses 600 mil, o zoneamento ecológico econômico diz que 250 mil, 280 mil pode ser utilizado para a produção de monocultura, que pode, inclusive, interagir com a agricultura familiar. Então, com 280, 300 mil hectares de soja e milho, tá certo? Você triplica a atividade agropecuária no Amapá e gera uma série de outras questões. Uma coisa interessante, porque não existe expectativa de grandes conflitos entre a monocultura e o agricultor familiar, porque o agricultor familiar não está no cerrado, ele está na área mais ribeirinha. Pode até haver sinergia. A pesca no Amapá, que hoje é um garimpe legal, se você for a Calçoene, for a Oiapoque, for ao Amapá, tu vê, tá certo, milhões e milhões saindo em grude, saindo em peixe, saindo em coisa, tá certo, que ninguém controla. Então você agora tem condições de fazer. O nosso querido e amado turismo, tá certo? Quem vem aqui se apaixona pelo Amapá, adora o Amapá e tudo. A mineração de que falamos há pouco, o Amapá tem muito minério que não está podendo ser explorado pela destruição da sua estrutura. Você consegue construir. Então, eu acredito que o petróleo por si, tá certo? Ele vai ajudar, vai ser interessante, vai ser um negócio, mas ele vai viabilizar uma série de outras atividades econômicas de extrema capacidade. Então, eu vislumbro, tá certo, para os próximos 10 anos, continuando o dinamismo, que o Amapá vai estar em condições muito melhores do que as atuais, e digo mais, tá certo? Sem tirar 1 centímetro de floresta nativa, sem mudar a característica boa do Amapá, que são as suas condições ambientais, porque tudo isso que eu falei, você não precisa derrubar floresta nativa, você não precisa criar nenhum tipo de situação assim. Então eu vejo uma coisa como
momentos importantes para o Amapá, que tem que ser muito bem pensado. E eu nem falei, como foi até demonstrado há pouco na propaganda do governo do estado, que também a gente vive um alinhamento dos astros do ponto de vista de peso político, né? Sim. Então nós temos o presidente do Congresso Nacional, amapaense novamente, Davi Alcolumbre, que consegue articular e carregar recursos para nós, tá certo? Nós temos o líder do governo no Congresso Nacional, que é o senador Randolfo Rodrigues. Tá certo? Nós temos um ministro do Desenvolvimento e Integração Regional, que é o ministro Valdez Góes. Nós temos uma bancada forte que atua assim. Nós temos um governo alinhado a isso. Isso aí tudo atuando no mesmo sentido. Tá certo? Ele pode realmente trazer grandes situações. Então eu diria o seguinte, eu tenho muito mais motivo para estar esperançoso do ponto de vista da economia do Amapá para os próximos anos do que para estar pessimista. Tá certo. Muito obrigado, Charles. Agradeço. Conseguimos, Margot, dirimir todas as nossas dúvidas? Margot tinha muita dúvida. E eu também, em relação... Não só eu, acho que todo amapaense tem em relação a essa questão socioeconômica no estado, né? Até pelas nossas experiências, né? Que nós já tivemos. Charles, muito obrigado pela tua presença. Como é que as pessoas podem fazer para te encontrar? Não, eu vou até colocar aqui o meu e-mail, né? É charleschelala@gmail.com. Estou sempre disponível, né, para poder tocar. Eu estou na Universidade Federal do Amapá quase que todos os dias, no curso de Ciências Ambientais, e também estou no escritório do senador Randolfo Rodrigues, atendendo o escritório regional aqui, tocando as questões políticas também do Amapá. Estou sempre à disposição. Quero parabenizar pelo programa, você, André, você, Margot, tá certo? É um formato muito legal, deixa a gente bem à vontade. Boa. E espero que ele cresça cada vez mais e conte conosco. E eu já me tornarei um inscrito no programa e vou dar minhas curtidas sempre, porque realmente esse é um debate necessário, importante, tu traz de uma maneira muito qualificada. Parabéns. Boa, obrigado, Charles. E para você que ficou até aqui, olha, lembre-se de se inscrever no nosso canal. Esse aqui é o segundo episódio da nossa série sobre a exploração do petróleo na costa do Amapá, que eu acho de fundamental importância todo mundo falar sobre isso, discutir, tirar as dúvidas, né? Todas as dúvidas, para a gente entrar com segurança aí nesse campo aí, tá bom? Então, para você que ficou até aqui, muito obrigado. Obrigado, Margot, aí no comando das máquinas. E para você que ficou até aqui, um beijão e até a próxima. Valeu!